Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Podemos sentar em nome de Jesus. Amados, eu convido para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, onde vocês me passaram como tema, capítulo de número 17. Vou ler apenas 2 versículos, já foi lido nesta noite a leitura. Vou ler apenas versículo de número 20 e o 21, que diz assim: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Quantos podem dizer amém? Palavras de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 17, onde trata desta oração que eu, nesta noite, intitulo de a oração da unidade. É uma das mais belas orações de Jesus que está registrada na Bíblia, que eu acho, é João 17. Interessante é que muitos estudiosos acreditam que Jesus fez essa oração ainda no cenáculo. Segundo muitos deles, eles acham que Jesus fez esta oração ainda no cenáculo, logo que terminou de instruir os discípulos. Em seguida, Jesus canta os cânticos tradicionais da Páscoa e, juntamente com seus discípulos, eles saem do cenáculo e se dirigem para o jardim de Getsêmani, onde Jesus costumava se reunir com eles e orar. E quando eu olho para esta oração, eu vejo um Deus carinhoso, um Deus amoroso, um Deus preocupado não só com a sua igreja da presente época, mas preocupado conosco que estamos aqui hoje. Aleluia. E aí eu vejo uma coisa linda nessa oração também. Se você observar, a palavra mundo, ela é falada, ela é usada por 19 vezes. Aleluia. Mas quando chegamos em João 16 e 33, nós encontramos o mesmo Jesus, do capítulo 17, dizendo para os discípulos: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. E aí essa oração, ela traz 4 grandes privilégios para os servos de Deus. 4 grandes privilégios. Nós podemos dizer que são privilégios que temos nesta oração, que Jesus mostrou que era um privilégio como filhos de Deus. Primeiro privilégio que eu vejo está do versículo 1 ao versículo 5. Ele fala que com ele nós compartilhamos de sua vida. O segundo privilégio que essa oração aponta é que nós conhecemos o seu nome. Se existe um povo que conhece o nome do Senhor e que pode fazer uso deste nome, que se socorre deste nome, este povo é a igreja. E nós não temos ainda, apesar de usar este nome, mas nós não temos ainda a real compreensão, a profundidade que é poder usar o nome de Jesus. O terceiro privilégio desta oração que traz para nós é que nós temos a sua palavra. A palavra de Deus, ela é garantia. Glória a Deus. Ela é garantia, porque a palavra de Deus, ela é diferente da palavra do homem. Por isso que eu digo, crente nenhum precisa ir atrás de profeta em lugar nenhum. Nós temos a palavra profética. Nós transportamos a palavra viva. E essa palavra, achei lindo o pastor Sérgio quando chegou para mim e disse: a senhora tem toda a liberdade de falar a palavra de Deus. E eu fiquei muito feliz, pastor, porque eu só quero ir aonde eu tenho a liberdade de pregar a palavra como ela é. A palavra sem arrumadinho, a palavra sem arrudeio, a palavra sem meias palavras, a palavra pura. Abá, chocoriba. E Deus sabe o quanto eu amo a palavra. Tudo que eu sou e tudo que Deus tem feito na minha vida foi por meio da palavra. Então eu não sei andar com outros artifícios.
se servir para me levar para pregar a palavra, glória a Deus. Porque a palavra, ela, por si só, ela tem autoridade. Aleluia. E o quarto grande privilégio que temos como filho de Deus é porque nós compartilhamos da sua glória. Glória a Deus. A glória de Deus, nós compartilhamos dela. E aí eu fiquei muito feliz quando as irmãs passaram um tema sobre unidade, porque eu estou vendo, irmã Janaína, irmã Maria Helena, eu estou vendo uma preocupação de Deus, da igreja na última hora, entender que ela só é igreja se ela for una. Não dá para ser igreja e ter guerrinhas particulares. Não dá para ser igreja e querer botar a sua turma que te agrada no céu e o restante deixar no inferno. Igreja é isso, igreja é união, igreja é todos remando para uma mesma direção. Glória a Deus, aleluia. E por que é que Jesus, em João 17, mostra uma preocupação grande, um desejo enorme, que a igreja compreendesse a importância da unidade? É porque exatamente a unidade é ela que revela para o mundo a nossa identidade. Nós só nos identificamos se formos unidos, e se não houver esta unidade, esta união, nós não temos como impactar o mundo. Nós não temos como alcançar o mundo. Aleluia. Glória a Deus. E aí no versículo 1 nós encontramos Jesus, a Bíblia diz, que falou Jesus levantando os olhos para o céu. Aleluia. E ele diz, Pai, é chegada a hora. Por que Jesus levanta os olhos para o céu? Aleluia. Porque a glorificação ocorreria na cruz. Aleluia. E quando ele fala, é chegada a hora, a gente tem que entender que João mencionou a hora lá no capítulo 2, versículo 4, nas bodas de Caná da Galileia, quando Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo, não é chegado ainda a minha hora. E por essa colocação de João, e pelas palavras de Jesus falando dessa hora, dá para a gente entender que Jesus, enquanto viveu aqui na terra, ele viveu de acordo com um cronograma divino. Ou seja, Jesus tinha um cronograma divino. Ele não veio para fazer qualquer coisa, nem de qualquer jeito. Por isso que não dá certo o crente querer fazer todas as coisas, ou qualquer coisa, e de qualquer jeito. Tem que estar também, aleluia, unido ao cronograma divino. A gente fala que o Senhor é nosso dono, que Ele é Senhor, mas quando Ele começa a mexer no nosso cronograma pessoal, aí a gente já começa a querer estribuchar e sair da rota. Nesta noite é noite de crente entrar na rota do cronograma de Deus. E de você entender que você não se manda, mas tem quem mande na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E aí nós vamos ver que Jesus fala também nesta oração, muito a palavra de glória. Aleluia. E na oração ele usa esse termo 8 vezes, na oração toda. Aleluia. E quando chegamos no versículo 3, Jesus resume 2 pontos fundamentais. Primeiro, conhecer a Deus, aleluia, é a vida eterna. Segundo, o verdadeiro conhecimento de Deus não pode ser desassociado, distante, separado de Cristo. O mundo aí fora diz que conhece a Deus, mas anda separado de Cristo. A conduta desmente isso. Aleluia. Aí eu gosto dessa expressão que Jesus usa no versículo 4, quando ele diz, eu te glorifiquei na terra. E quando ele fala isso, nós temos que fazer uma distinção da glória que ele está falando aqui. Primeiro, uma distinção cuidadosa. Nós vamos ver que as diversas glórias sobre as quais Jesus fala, ele estava falando do seu ministério na terra, ele estava falando da sua glória pré-encarnada, ele estava falando da sua glória também de ministério e de vida. Glória a Deus. E ele estava falando também da glória do sofrimento, porque
Apesar do Pai ter sido glorificado na vida do Filho, no ministério do Filho, nos milagres que o Filho realizou, em todos eles o Pai foi glorificado. Mas o mais importante era que o sofrimento e a morte do Filho era o que trariam mais glória para o Pai. Glória a Deus. E aí eu vejo que essa obra que ele fala, que consumou, realizou, envolvia exatamente as mensagens, os milagres, aleluia. E aí nós encontramos o segundo tópico, quando nós falamos que ele conhece o seu nome. Ele diz: manifestei o teu nome aos homens. E a gente tem que entender que no Antigo Testamento hebraico, Deus, a palavra Deus, chamada de Jeová, né? Segundo Êxodo 3, era o grande eu sou. E Jesus tenta mostrar para os discípulos, revelar quem era o Pai e quem era Ele. E quando eu leio isso aqui, eu entendo. Nós temos na nossa carteira de identidade a filiação. E essa filiação revela o quê? Revela quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, as nossas origens. E Jesus teve a preocupação de revelar a filiação dele. Quem era o Pai. Aleluia. E aí ele pega essa frase, eu sou, e faz uma designação que na teologia a gente chama de designação expressiva. E ele mostra que eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. E quando eu estava lendo isso, Deus disse: olha, brada naquele lugar, você está aqui, porque o grande eu sou tem cuidado da sua vida. Por isso que eu me alegrei quando a Eliane cantava: diga tão somente eu sou o que sou. Aleluia. E aí Jesus quer identificar e quer revelar nesta oração aos discípulos e à igreja e ao mundo da sua presente época e ao mundo contemporâneo, que ele tão somente era o grande eu sou encarnado no meio dos homens. Não era mais aquele eu sou distante, mas era o eu sou presente. O eu sou que compartilha. O eu sou que liberta. O eu sou que restaura. O eu sou que quebra cadeado. O eu sou que libera unção de cura. O eu sou que entra com providência. Portanto, nesta noite, é noite de sair por essas portas dizendo: eu sou me visitou. Tu crê assim? Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus resolveu revelar o nome do Pai para mostrar aos discípulos da sua época, aleluia, que Ele era tudo que eles precisavam. Tudo isso estava envolvido na oração da unidade. Por quê? Porque quando você consegue entender quem é o Deus que você serve, não fica difícil você praticar a unidade. Não há tempo, não há espaço, quando você entende isso, para você querer a notoriedade, para você querer, aleluia, se exibir no cenário da obra. Oh, aleluia. E aí Jesus revela para os discípulos que o grande termo do Pai Celestial, o grande eu sou, aleluia. Se você pegar o Evangelho de João, do capítulo 13 ao capítulo 14, você vai ver que 44 vezes Jesus usa o termo Pai. Aleluia. E não é pouca coisa. Se você pegar o Evangelho de João todo, você vai ver que 106 vezes Jesus fala exatamente o nome de Pai. Mas para que isso? Porque Ele queria manifestar. Quando Ele diz manifestei, aleluia, o teu nome significa eu revelei a natureza do Pai.
Você só conhece hoje quem é o Pai porque o Filho Jesus entrou na sua vida. Oh, aleluia, glória a Deus. E aí quando chegamos mais na frente, Jesus fala que eles guardaram a palavra. Glória a Deus. A oração de Jesus por proteção, pela alegria, pela santificação, pelo amor e pela união, refere-se somente para aqueles que aceitaram a Jesus, para aqueles que creram, para aqueles que pertencem, para aqueles que guardam a palavra, para aqueles que creem nos seus ensinos. Aleluia. E aí quando chegamos mais na frente, Jesus novamente declara: tudo o que me deste provém de ti. Ou seja, todo o ministério, toda a palavra que saiu da boca dele, toda a manifestação de milagre, toda a obra, Jesus faz uma referência. Tudo veio de ti. Tudo que ele recebeu, tudo que ele transmitiu, toda a obra que ele realizou, ele diz, tudo provém de ti. Por isso é que eu me admiro que uma síndrome tem invadido a igreja da última hora do eu fiz. Me chamaram, o eu sempre ali presente. Eu realizei. Tem pessoas que elas têm uma dificuldade de falar o nós. Tudo é no eu, na primeira pessoa do singular. Quando Jesus fala aqui, aleluia, eu acho interessante que eles, tudo. O que é que Deus tem te dado? O que é que Deus tem te dado? O que é que Deus tem feito na sua vida? Qual foi o milagre que Ele realizou? Não dá para caber aí nome de deputado, nome de senador, nome de vereador. Não dá para caber aí nome de A, nome de B. Você tem que dizer como Jesus disse: tudo que me deste provém de ti. Oh, alebiaçou. Rabachocorema. Quer que ele faça mais? Comece a dar a glória a quem merece a glória. Acaba com esse negócio de apontar A ou B ou C para a tua vitória. A sua vitória vem de lá. A garantia vem de lá. O reforço vem de lá. O escape vem de lá. Glória a Deus, aleluia. Aí quando chegamos no versículo 10, Jesus fala exatamente: neles eu sou glorificado. Mesmo com todas as limitações, mesmo com todas as deficiências dos discípulos, eles receberam uma palavra de louvor vinda dos lábios de Jesus. Neles eu sou glorificado. Neles eu sou glorificado. Você talvez não tenha noção do que é você estar lá naquela congregação. E talvez você diga assim: irmã Aparecida, lá é tão longe, lá é tão difícil, lá é onde o vento faz a curva, lá é um lugar que não tem notoriedade, lá é um lugar que não tem visão, lá é um lugar pequeno, lá é um lugar tacanho, lá é um lugar que até agora ninguém cresceu. Mas eu quero lhe dizer, se Deus quer glorificar o nome dele na sua vida, é lá naquele lugar onde ninguém dá nada que ele vai abrir a rabacassorimanai, a fonte. Debato. Deus quer ser glorificado na pequenez. Reba, chocou, reba. Deus está provendo, e vem aí, recursos divinos para você saber que independente do lugar, Ele é poderoso para glorificar o nome dEle lá. Reba, chocori, manai andarraço. Debato,
Acaba com esse negócio de achar que você vai fazer alguma coisa, meu querido. Nesse cenário você é apenas coadjuvante. Ele faz. Ele faz. Ele é. Estava pensando em ir no gabinete pastoral, pedir para mudar de canto. Deus diz, não, não, fica lá. Fica lá e aguarda, porque Deus, Ele vai abrir, vai abrir uma porta naquele lugar estreito e você vai entender. Que é na sua vida, naquele lugar, que Ele vai ser glorificado. Aí Jesus ora no versículo 11 dizendo, guarda em teu nome. Aleluia. Fidelidade à revelação que Jesus tinha. Aleluia. Por quê? Porque a unidade, ela sempre foi o ideal de Cristo para a sua igreja. Satanás sabe que se ele conseguir que haja divergências de pensamento, divergências de propósito, ele vai conseguir bloquear o avanço da igreja. E por isso é que ele trabalha tanto para que a igreja não haja unidade. Porque ele quer exatamente proibir, ele quer empatar, ele quer acabar com o crescimento dessa igreja. E quando eu falo dessa igreja, eu não me reporto apenas à igreja aqui em Joinville, é a igreja na terra. Por quê? Porque ele sabe que se nós nos unirmos, nós estamos debaixo da mão deste Deus que quer unidade. E nada vai conseguir nos deter. Porque quando a igreja, ela se une, ela marcha vitoriosa. Ela entra nos meandros, nas cavernas do inferno. Ela arrebata presas. Ela destrói cativeiros. Porque ela marcha unida. E escute uma palavra revelada que Deus manda dizer aqui nesta noite. Ele vai querer entrar com a igreja nos meandros do inferno. E a igreja se levante para isso. Nibiahasso. Decai, andabi, arrandai, aço. Deus quer abrir uma oportunidade para a igreja de Joinville. Eu não sei ainda a profundidade do que Deus está me confiando, mas uma coisa eu sei: Deus quer abrir uma oportunidade para a igreja de Joinville, e essa oportunidade ela não pode ser negligenciada. E a ordem de Deus é: marche com a cabeça levantada, com os pés calçados na palavra, porque Deus vai dar escudo de fogo, de autoridade, de unção, de ousadia, porque nesta porta que Deus vai abrir, vai muitas almas ser arrancadas das presas de Satanás. Nimanchoko, ribaia da caço. Se prepare, porque quem está cativo na sua casa, Deus vai entrar. Ei, vai ser, rabai, eu estou. Rebaia,
Deus vai entrar como se fosse um rolo. Reba, chocou, remande, parebe, arrasou. Aplanando, reba, chocou, destruindo cadeado, quebrando corrente, desfazendo ferrolhos de ferro. Reba, chocou, remandaiadaço. Reba, chocou. Escute, pelos olhos da fé, escute, tem cadeias sendo quebradas. Vai ter que tirar a harpa do salgueiro, porque está chegando Reicana. O tempo de tocar. Por quê? Porque muito tempo houve choro, houve lágrima, mas vai chegar o tempo do louvor. Tu crê nisso? Eu sou pedagoga, pastor Sérgio, e como pedagoga eu gosto de interagir com o povo. Olha para quem está do teu lado com ousadia e diz: já orou, já chorou, mas está chegando o tempo. Tira a harpa do salgueiro, porque está chegando o tempo. Já orou, já chorou, mas tire, arrebatou e mande cá. Adeibia, a harpa do salgueiro, porque está chegando o tempo do louvor. Está chegando o tempo do louvor. Estava achando que ia morrer chorando, morre não. Pode morrer cantando, agora chorando você não morre. Teu filho não vai mais envergonhar o evangelho. E o que era motivo de tristeza e de vergonha, que você procurou até esconder, Deus te diz: vou te colocar um cântico novo, e tu vai ter alegria de apresentar a quem antes foi cativo e agora será liberto. Vai, Choco. Que vai, Choco? Daí anda e abarraço. Muito. Vai andar raço, menino, anda cá. Nebaya do Koriba. Nebaya daya 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 daya. Quando chegamos no versículo 11, Jesus diz: para que sejam um. Quando eu leio isso, sabe, o que eu imagino é se você olhasse para quem está do seu lado e dissesse assim: rapaz, Jesus olhou e orou para que a gente fosse um, ó. Jesus orou para que a gente fosse um. Não dá mais para ter divisão entre nós. Jesus orou para que a gente fosse um. Tanta coisa tinha para Jesus orar, mas Jesus orou para que a gente fosse um. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus orou para que a gente fosse um. Aleluia. O Novo Testamento não tem mensagem nenhuma para crente que quer viver isolado. Crente não dá certo ser ilha. Aleluia. E Jesus mostrou isso claramente no cenáculo, quando Jesus pegou a bacia e fez o lava-pés dos discípulos. Num gesto de humildade, de unidade, de serviço. Aleluia. Quando Jesus faz aquele lava-pés, Jesus estava ensinando os discípulos a ministrar uns para os outros. Aleluia.
Eu fico feliz quando eu leio isso. Sabe por quê? Porque quem é grande sabe também ser pequeno. Vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Quem é grande sabe ser pequeno. Aleibiaçô. Aí quando chegamos no versículo 13 ao versículo 19, Jesus fala: outro grande privilégio como servos de Deus é porque nós temos a sua palavra. Aleluia. E essa palavra, ela nos dá alegria, ela nos dá força interior para vencer, ela nos capacita, ela nos anima, ela nos fortalece. Aleluia. E aí Jesus mostra claramente, aleluia. E eu gosto do versículo 13 que ele diz assim: para que tenham minha alegria completa em si mesmos. Aleluia. Jesus orou para que a gente tivesse a alegria. E não foi 10%, não foi 20%, não foi 15%, não foi 30%, não foi 50%. Ele disse: eu quero que eles tenham a minha alegria completa. Oh, aleluia. Não tem espaço para tristeza quando o Espírito Santo está morando numa vida. Oh, que nesta noite os nossos olhos espirituais se abrissem para a gente ver a guerra que fica no inferno. Quando você está passando uma luta, mas mesmo assim você tem coragem de cantar. Ah, quem dera que nesta noite os nossos olhos espirituais se abrissem para a gente ver o motim de Satanás, os demônios procurando deter você, para que você não tenha a força de fazer um uniforme e de entrar para um conjunto para cantar, para louvar a Ele. Ah, que nesta noite os nossos olhos espirituais se abrissem para ver que se arregimentou o inferno para que você não estivesse, mas você está aqui. Oh. E essa alegria que Jesus fala não é uma alegria momentânea, é uma alegria decorrente de transformação. Essa alegria que Jesus fala é também uma alegria de oração respondida. Sabe aquela alegria que você marcha para o culto de missão, porque naquele dia você não pode faltar, porque você tem uma bênção e você fez um voto e você tem que chegar lá para dizer que Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz. É essa alegria. Tem alegria aí? Tem alegria aí? É como se Satanás ele mirasse você com toda a impiedade dele e ele munisse a cartucheira do inferno para ver se te alcança, mas você continua em pé, mas você continua louvando, mas você continua fazendo parte da Alfadeville, mas você continua evangelizando como sempre evangelizou, continua orando como sempre orou, continua cantando como sempre cantou, continua pregando como sempre pregou. O que é isso? É a alegria, a força motriz, é essa alegria que gera. E Jesus disse: eu quero que eles tenham alegria completa. Oh, aleluia. Aleluia. Essa alegria que Jesus fala é uma alegria permanente. É uma alegria que vem do Pai pela palavra. É impossível. Deixa eu abrir aqui um parêntese, porque quando eu abro esse parêntese, Deus fala com alguém específico. É impossível o crente ser cheio desta alegria se ele não é um crente que gosta da palavra. E eu não estou falando da palavra, aquela que você vai só para ouvir. Eu estou falando da sua vivência, do seu momento devocional. Todo crente que gosta de ler a Bíblia, ele tem a mente lavada.
Irmã Aparecida, vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Todo crente que tem o hábito e que não abre mão do hábito de ler a Bíblia, ele tem a sua mente lavada. Quer que a tristeza vá embora, lava ela com a palavra. Quer que a alegria volte para o coração, lava ele com a palavra. Quer que cadeias se abram? Aumenta a fé lendo esta palavra. Sabe por quê? Porque a palavra não envelhece, ela não caduca, não enferruja, não dá bicho, não apodrece, não morre. Ela não falha, ela não encolhe, ela não mente. Ela é pura, ela é genuína, ela gera, ela faz você crer, ela aumenta, ela é vitamina, ela traz substância para a sua vida espiritual. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aí cumpre-se o que Jeremias diz no capítulo 15, versículo 16. Achando as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração. Oh, aleluia. A palavra, ela revela a verdadeira natureza de Deus ao mundo. E revela também ao crente o mundo, as suas mentiras, os seus artifícios. Aleluia. Por isso que eu digo, não abra mão da palavra. Não abra mão da palavra. Porque ela é a lâmpada. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí nós encontramos, eu acho interessante uma expressão de Moody. Certa vez ele disse assim: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer exatamente o que estamos falando aqui hoje. A palavra, ela lança a luz e lhe aparta das trevas. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia é muito linda, irmãos. Por quê? Porque com a mente, nós aprendemos a verdade de Deus pela palavra. Com o coração, nós amamos a Deus através da pessoa do seu Filho. E com a volição, com a vontade, nos entregamos ao Espírito de Deus. E vivemos a verdade de Deus cada dia. Aleluia. É de suma importância, aleluia, que a mente, o coração e a vontade estejam presentes para que a palavra surta este efeito. Aleluia. Por isso que minha alma fica triste, sabe o quê? Quando eu vejo que muitas vezes a igreja é levada simplesmente pela uma alegria momentânea, ela é levada simplesmente pelo momento de emoção, e quando você olha, aquilo já passou. Mas o que ficou aí? O que ficou? Oh, aleluia. A palavra, ela fica. Ela transforma, glória a Deus, aleluia. Ela gera. Lembra daquela vez que alguém chegou para você e entregou um versículo, mas esse versículo, ele passou dias na sua mente, ele passou horas na sua mente, ele passou noites na sua mente, ele te alimentou na hora do vale. Por que isso? Porque a palavra de Deus, ela gera. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, nós precisamos. Aleluia. E aí eu gosto da expressão de Jesus. Quando ele diz, eu rogo para que eles sejam um. Aleluia. Quando ele diz, eu quero que eles sejam um, ele está dizendo, eu quero que entre eles não haja espaço para divisão. Oh, glória a Deus. Aí quando chegamos mais na frente, nós vamos ver, aleluia, que esta palavra, ela dá alegria, ela dá amor e ela dá poder. Glória a Deus. Nós encontramos Paulo, aleluia, mostrando o poder da palavra.
Sabe por quê? Porque quando você vai, às vezes você vai no meio da rua e alguém diz, ô irmão, isso assim, assim, você tem aquela autoridade de Deus, você libera uma palavra e aquela pessoa recebe, com o passar do tempo, dias depois, ou meses, não sei, de repente você encontra com aquela pessoa e ela diz, aquele dia, aquele versículo, aquela palavra, ela fez isso na minha vida. O que é isso? O poder da palavra gerando. Glória a Deus, aleluia. Aí quando chegamos do versículo 20 até o versículo 26, nós vamos ver Jesus tratando de compartilhar a sua glória, aleluia. E aí Jesus volta, aleluia, essa atenção para isso aqui. Nessa parte da oração, Jesus volta a atenção dele para o futuro. Era como se Jesus já tivesse nos vendo aqui esta noite. Ele volta a atenção dele para o futuro, aleluia. Ele já tinha orado por segurança, pediu para o Pai guardar. Ele já tinha orado por santidade. Quando chegou no versículo 17, ele diz, que eles sejam um. Aí quando chega, santifica-os, versículo 17, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Aí ele já tinha orado por santidade, segurança, alegria, e agora ele chega novamente a afirmar, a enfatizar a unidade. Glória a Deus. Eu gosto muito da expressão de Thomas Brooks. Certa feita ele disse assim, a discórdia e a divisão, elas não condizem com cristão algum. Você já viu que todo crente encrenqueiro, ele é um crente que ele menospreza a palavra? Observe isso, todo crente encrenqueiro, ele despreza a palavra. Porque ele não deixa ser gerado, ele não deixa ser lavado, ele não deixa ser restaurado. Quando você vê um crente, eu não sei como é que chamam aqui em Santa Catarina, mas lá no Rio Grande do Norte a gente costuma chamar de cri-cri. Aquela pessoa cheia de nó pelas costas, você tem que tratar como quem trata ovo, não tem gente assim. Aceitou Jesus, veio cri-cri do mundo, tem 1 ano, 10, 20, cri-cri na igreja. É difícil você lutar com ele, por quê? Porque ele também não dá o espaço devido para a palavra. Porque a palavra, meu irmão, ela é lâmpada e ela é martelo. Se for para iluminar, ela ilumina, mas se for para quebrar, ela quebra também. Nem que ela quebre aqui e emende lá na frente. Mas quando ela emenda, não emenda mais torto não. Ela emenda linheiro para andar reto, para produzir fruto e para fazer mudança. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aí a pessoa e a obra de Jesus, ela deve exatamente para isso, nessa oração, para servir de base para uma vida de unidade, a harmonia cristã, que a gente costuma dizer, aleluia. E é por isso que eu digo, Deus atende essa oração, porque muitas vezes, no meio da sua igreja, apesar de ter essas pessoas mais difíceis, mas nós vamos vencendo, e nós vamos triunfando, e vamos crescendo. E temos que entender uma coisa. O céu é muito importante para a gente perder a nossa paz por causa desse tipo de gente. O céu é muito valioso para a gente perder a nossa paz por causa desse tipo de gente. Sabe por quê? Porque tem gente que nem vai para o céu, mas quer empatar quem já está candidato há muito tempo. Não perca sua paz por causa disso. Vai caminhando em unidade, vai orando, vai jejuando, mas não deixe ser embaraçado os seus pés. Nessa noite, é noite de dizer, embaraço, fofoca, levantamento, apontar de dedo, vai ficando na retaguarda, vai abrindo espaço, porque a igreja marcha de posse de vitória. Quer ir para o céu? Quero. Não perca tempo com quem não quer ir.
Quer ir para o céu? Quero. Não perca tempo com quem não tem compromisso com o céu. A igreja da última hora é uma igreja que ela tem que focar no alvo. Jesus está chegando. A gente não pode mais perder munição atirando para um lado e para o outro. A nossa munição tem que ser direcionada contra o inferno. E os nossos olhos têm que estar no céu. Eu acho interessante nesta oração, é porque Jesus diz assim, olha o que Jesus diz no versículo 21, aleluia, glória a Deus. Jesus diz aqui, para que o mundo creia que tu me enviastes. O que Jesus estava querendo dizer? Se eles caminharem unidos, o mundo vai olhar para eles. Lembra lá de Mateus, capítulo 5? Quando Jesus chega e diz assim, assim resplandeça também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quando há união, nós somos identificados pelo mundo. Sabe por quê? Porque o mundo está aí, todo solto, perdido. Nós temos que chegar para o nosso irmão e dizer, olha, o que dá para você, dá para mim. A sua luta é minha. A sua prova eu tomo comigo. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe o que é que o mundo quer? O mundo quer que você tenha autoridade para apresentar para ele quem é o Jesus que você serve. Aquela tua parentela que ainda não aceitou Jesus, mas quando tem um aperreio é para você que ele corre. Ele precisa saber o Jesus que você serve. Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu sou de uma família tradicionalmente católica. Minha mãe foi uma das fundadoras da Legião de Maria em Mossoró. E eu fui a primeira crente a aceitar Jesus como Salvador da minha família. Não tinha um crente na minha família. Quando eu aceitei Jesus, que chegou a história lá no Ceará, que era de onde moravam meus avós, meu avô disse, de onde foi que essa menina tirou isso? Na nossa raça, nunca teve um crente, e agora tem um crente. Ele não sabia que estava raiando a luz, e a luz, quando ela raia, ela tem que brilhar. Você que só tem você de crente na sua casa e tem ficado triste, fique sabendo uma coisa, Deus te levantou como farol, e farol não pode estar para baixo não, farol é imponente, farol ilumina, farol mostra que o jato de luz vai longe e dá itinerário para quem está em alto mar. Deus te levantou como farol. E eu sempre falando de Jesus para minha família, muito coração duro, muito coração indiferente. Quando foi um dia eu recebi uma amiga que prega a palavra na minha casa e hospedei ela veio para um trabalho em Mossoró, eu hospedei ela. E na hora do café da manhã, antes do café da manhã, ela disse, eu preciso fazer uma oração. Na mesa ela fez uma oração rápida, e naquela oração Deus tomou aquela mulher e disse, mulher, eis que vou por estes dias, era no comecinho, mais ou menos dia 3 de dezembro, eis que vou por estes dias soprar um vento no meio dos teus. Dia 27 de dezembro, um sobrinho meu estava diagnosticado com gripe suína, um caso raro, apesar de ter sido um erro de diagnóstico, mas foi internado, entubaram, era apenas uma pneumonia, mas foi medicado como se fosse gripe suína. O moço ficou ruim, menino de 37 anos, novo, porte atlético, bem empregado. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei no hospital da Unimed, estavam minhas 3 sobrinhas sentadas no batente. E elas levantaram, olharam para mim e disseram, tia, faz alguma coisa, sabe por quê? Porque o mundo pode não querer ser crente, mas ele quer que quem é crente seja crente de verdade. Deus vai abrir uma porta de testemunho no meio dos teus, e no olho do furacão vai botar tu, como se fosse a cereja do bolo. Repatou.
Mas não é para morrer, é para dar luz e para mostrar que o Deus a quem você serve manda em cima no céu e manda embaixo na terra. A baia de couviaço. E ela disse: titia, ele está num estado muito difícil, irmãos. Quando eu entrei lá dentro, eu não pensei que o estado era tão grave. O moço estava entubado, em coma, o rim já ameaçando paralisar, sedação muito alta, se não me falha a memória, na época era 200 a sedação. Caso que a medicina de Mossoró desenganou. E quando eu olhei para aquela situação, digo: meu Deus. Saí daquele quarto crendo uma coisa, que só Deus poderia tirar ele daquele quadro. Oh, aleluia. A família começou a querer tirar ele de Mossoró, porque em Fortaleza a medicina é mais avançada, mas não tinha ninguém para ir com ele no voo da Unimed. Todo mundo muito abatido, todo mundo muito desesperado, as pessoas estavam desencontradas. É nessa hora que você entende, aleluia, que vale a pena ser crente. Porque Deus abre uma porta para testificar. E quando eu saí daquele quarto, ela disse: titia, a gente quer tirar ele daqui, mas a gente não sabe como é que faz. Alguém tem que... Mamãe não está dando conta, que era a mãe dele, que é minha irmã. Mamãe não está dando conta. E a gente não sabe o que é que faça. E a gente quer solicitar o avião da UTI, Unimed, porque ele está todo monitorado e é uma transferência de alta complexidade. E eu disse: minha filha, eu assino o termo. Assinei o termo. Pensa numa coisa difícil, é você assinar um termo de que você está se comprometendo em aquela pessoa ser transferida, ser mudada, ser colocada no outro hospital. Mas na hora que eu peguei na caneta, eu disse: Deus, assina aqui comigo. Tiramos com o rapaz para Fortaleza. E quando chegamos lá, o médico disse: que pena, vocês demoraram demais. Ele já estava com quase 30 dias de UTI. Que pena, vocês demoraram muito, o moço está praticamente morto. Irmãos, o quadro só se agravando, infecção e muita coisa. E eu fui visitar um ciclo de oração e levei minha irmã estava angustiada. A gente ficou num apartamento lá em Fortaleza e só íamos nas horas de visita da UTI. Ela muito angustiada, chorando, não comia, não bebia, totalmente abatida. Aí eu disse: a gente vai hoje para um ciclo de oração. Eu nunca tinha ido a esse ciclo de oração em Fortaleza. É lá em Irmã Socorro de Maria, que é muito minha amiga. E foi a primeira vez que eu fui naquele ciclo de oração lá, naquele dia. E quando chegamos lá, o Deus... Por que eu estou falando isso aqui? Porque tem alguém aqui que Deus vai colocar no meio do olho do furacão. Mas não é para você ter medo. É para você saber que daquele furacão vai sair glória. Vai sair libertação. Vai sair vida nova. Quando chegamos naquele ciclo de oração, pastor Sérgio, sabe aquelas pessoazinhas, aqueles irmãozinhos assim, irmã Eliane, desse tamanho, pequenininho, aqueles vasos pequenos que Deus não fez maior, porque se fizesse maior estragava, pequenininho, mas cheio de Deus. Aí ele chega no meio do ciclo de oração, vai onde estava minha irmã até então não era crente. Quando chegou lá, disse: mulher, come, bebe, dorme, se alimenta e toma caldo, porque do teu filho cuido eu. Aí começou a dizer: olha, lembra daquele assalto assim, assim, assim? Os assaltos que ele tinha sofrido, Deus começou a relatar tudo e disse: fui eu que guardei ele em todos estes, não sou eu, porventura, Deus para fazer o novo agora. Vale a pena servir a esse Deus, menino. Esse Deus não é brinquedo, não. Depois que ela saiu, o irmãozinho saiu de lá, veio onde eu estava, falou comigo. E quando eu saí dali, ainda disse mais, na hora que Deus estava usando ele: bota a cara no pó, porque quero entrar com a providência na vida do teu filho, disse para minha irmã. Aí minha irmã não era crente, saiu do ciclo de oração e disse: Aparecido, o que é cara no pó? E eu disse: é agora que eu vou entrar. Eu digo: cara no pó, Deus está mandando você botar a cara no chão para orar pelo teu filho. Aí nós estávamos no apartamento, eu, ela e mais duas sobrinhas. Aí tem uma da minha sobrinha, não sei como vocês chamam aqui em Santa Catarina, quando a pessoa é muito engraçada. Lá a gente chama de gaiata.
E uma sobrinha minha chegou para mim e disse: tia Aparecida, esse Deus dos crentes é forte mesmo. Acordei 5 horas da manhã para ir no banheiro. Quando acordei, tia Fátima com a cara no chão, no piso do quarto. E eu me lembrei daquilo que a senhora falou para ela, pois ela não estava com a cara no chão. Eu digo: minha filha, esse Deus, ele é forte mesmo. Ele manda em cima, ele manda embaixo, manda na tua casa, manda na tua parentela, manda na porta que está fechada, manda na vida de quem está pegando no teu pé na repartição do trabalho. Esse Deus é forte mesmo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quando aquele irmão sai, que ele larga a minha irmã lá, que vem para mim e diz assim: mulher, estou enviando agora um anjo na UTI do São Mateus, e para que tu saiba que eu sou Deus, digo assim: Júnior, ouve a voz do teu Senhor. A gente começou a chorar. Por quê? Porque Júnior era como ele, era conhecido pela família. O nome dele é Ivan, mas a família só chama de Júnior. Aí a minha alma se alegra. Sabe por quê? Porque Deus, quando quer falar, Ele não vai falar nas entrelinhas, não. Ele fala na intimidade. Repa! Ele fala na intimidade. E nesta noite Ele está falando na intimidade. Vou abrir a cortina e vou revelar o que tu há muito tempo está me pedindo. Vou enviar um anjo na UTI do São Mateus. Aí a minha alma se alegra. Sabe por quê? Esse Deus entra em cova, entra em caverna, entra em UTI. Esse Deus entra no inferno. Esse Deus entra no subterrâneo. Esse Deus entra no profundo do mar. Ouve a oração de vento de peixe. Esse Deus não é brincadeira. Todo dia era batido um raio-x dele, todo dia. E o pulmão era totalmente necrosado, de cima a baixo. Porque era uma pneumonia muito forte. E além, para complicar o caso, ele tinha sido medicado errado. E aí, minha irmã, não demorou. Questão de uns 3 ou 4 dias depois, lá estava um médico, aleluia, com o rapaz do raio-x teimando no corredor do hospital. E eu preciso dizer uma coisa que eu esqueci. Quando o avião veio para buscar ele para Fortaleza, eu comecei a bater foto. A médica do avião, da UTI, olhou para mim com um olhar de censura. Que se olhar fosse bala, eu tinha morrido ali. Quando ela olhou, eu olhei. Aí eu também encarei. Porque crente, quando tem Jesus, encara. Eu olhei para ela no olho e disse: doutora, talvez a senhora esteja me censurando porque eu estou tirando a foto dele aqui. Mas é porque eu preciso dessas fotos que eu vou mandar revelar para o dia do culto e ação de graças. Ela olhou para mim como quem diz: está doido. Eu cá comigo, já sou acostumado. Crente tem que ser doido mesmo, porque se não for doido, ele está com defeito de fabricação. Crente tem que ter uma veinha de doido. Sabe o que é a veinha de doido? Deixa eu explicar, pastor Sérgio, porque o senhor não me conhece, mas Jesus me conhece. Veinha de doido é naquela hora que ninguém acredita, tu crê. Veinha de doido é na hora que todo mundo está dizendo não vai acontecer e tu diz vai. A veinha de doido, ela funciona. Ela tem um fiozinho que bate no céu e dá um curiscozinho aqui, ó. E você fica turbinado. É todo mundo dizendo não vai sair não, você vai. Não vem não, vem. Não acontece não, acontece. Não falou não, fala. Não vai ser liberto não, vai ser liberto sim. Da bar tocou. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande. Eu estou crendo, tu crê? Eu estou crendo. Aquele testemunho que Satanás está pelejando para arrancar da tua boca, nem arrasou. Deus disse: ele não arranca. Não se intimide, ele não arranca. Porque esse testemunho que colocou na tua boca foi o Senhor.
E aí eu me deparo com uma confusão no corredor. O médico com o radiologista, o rapaz do raio-x. De quem é esse pulmão aqui? O rapaz disse, de Ivan Júnior. E esse outro aqui? É de Ivan Júnior, o rapaz de Mossoró. Aí o médico disse, mas não é possível. Esse aqui foi de quando? Foi de ontem. E esse aqui? De hoje. Ele disse, mas peraí, é o rapaz aquele que veio diagnosticado errado, como fosse gripe suína? É. Mas não pode ser. O rapaz disse, eu também achei difícil, mas o rapaz quem levou fui eu. É o mesmo de ontem, foi o mesmo que eu levei hoje. É o mesmo rapaz. Porque ele estava com raio-x totalmente o pulmão necrosado. Mas lembra que Deus disse, vou enviar o anjo. E quando Deus diz que vai enviar o anjo, pode ter o que acontecer, mas tem que ser vitória para dar testemunho. O outro raio-x, o pulmão limpo, de cima a baixo. Parecia pulmão de criança. Aí a minha alma se alegra. Sabe por quê? Porque esse Deus limpa pulmão, limpa coração, limpa pecado. O único sangue que não mancha, mas limpa. Você já viu o que é mancha de sangue em roupa? Mancha, danoda. Mas o de Jesus, quando ele entra em cena, é para limpar, é para limpar, é para limpar. E o rapaz disse, o médico disse, eu não estou acreditando. O radiologista disse, pois doutor, é o mesmo paciente. Oh, aleluia. Aí um dia eu recebo uma visita, eu deixei ele lá, se recuperando. Já tinha ido para o quarto, já tinha saído da UTI. Aí deixei ele lá e vim para Mossoró. E em Mossoró uma irmã foi me visitar, quando de repente Deus tomou ela e disse, mulher, eis que visitei o moço. Aleluia. E dei ordem à morte para virar as costas. Você serve ao Deus que visita e dá ordem até a morte. Você serve ao Deus que visita e dá ordem até a morte. Mandei a morte virar as costas. É muito chique um Jesus desse, não é não? Lembra do vento que Deus falou que ia soprar? Eu dei um culto de ações de graça na minha casa, mandei revelar aquelas fotos que eu tinha batido, deixei os raios-x lá, era todo mundo chegando, os raios-x lá empenduradozinho, para o pessoal ver as fotos, e o culto acontecendo, um culto grande na frente da minha casa, e naquela noite, 5 pessoas, a minha sobrinha disse, titia, esse daí, se ele voltar com vida, eu digo, Deus pode fazer, e o pessoal monitorando ele, fazendo a mudança dos equipamentos do hospital para o avião, e ela disse, esse daí se viver, eu digo, mas Deus pode fazer. Elas disseram, tia, se Deus der vida a nosso irmão, eu tenho certeza que é para nós sermos crentes. Tu crê no Deus que vai te visitando? Eu quero dizer nesta noite, em nome de Jesus, há um Deus que entra em cena, e quando Ele entra em cena para mostrar que Ele se revela, e quando Ele se revela no cenário, o que está torto fica direito, o que está distante se aproxima, o que era feio fica bonito, o que é distante é aproximado, o que não era passa a ser, e o que achou que faria não faz. Quero convidá-los para ficar de pé. Quero convidar para vir aqui à frente. Pessoas que estão com causas para ser resolvidas. O pastor me deu a liberdade. Se vê que o espaço não é suficiente, pode ficar no seu lugar orando. Mas se você quiser chegar aqui. Pessoas que estão com causas diante de Deus. Causas de 5, 6, 8, 10 anos, vem à frente, deixa eu orar com vocês, deixa eu orar com vocês, por vocês, e nessa oração nós vamos tão somente dizer, Deus, eu quero que tu tome essa causa que já é tua faz tempo, mas eu sei que tu tens o momento certo de agir. Foi falado nesta noite que ele entra. Veja só, lá no livro de Daniel diz que ele entrou em cova selada. Entrou em fornalha. Lá no livro de Jeremias diz que ele entrou no calabouço. Aleluia. Glória a Deus.
esse Deus vai entrar com a providência. Eu creio que está nascendo testemunhos aqui hoje. Se Jesus não vier, no congresso do próximo ano já vai ter gente contando. Já vai ter gente contando como Ele fez, como Ele faz. Porque Ele é o Deus que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e manda aquietar e saber que Ele é Deus. Oh, aleluia. Está chegando o tempo de tirar a harpa do salgueiro. Porque está chegando o tempo de soltar aquele louvor que está preso na garganta. Maravilhoso Deus, Pai de bondade. Eu te apresento as tuas filhas, os teus filhos que aqui estão nesta noite. Oh Deus, eu quero te apresentar aqueles que vieram à frente, aquelas que chegaram aqui, as que estão distantes, mas que estão crendo, Senhor, que estão crendo no alcance da tua palavra, no alcance da tua voz. Tu és o Deus que faz o que ninguém pode fazer. Tu és o Deus que quebra, Senhor amado, corações endurecidos. Tu és o Deus que visita. Tu és o Deus de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Tu és o Deus que entra com providência. E tu entrando na história, não tem perigo dela se prolongar. Onde tem reticências, tu pode colocar ponto final nesta noite. Entra, Senhor, com providência na vida da minha irmã. Entra com providência no lar da tua filha. Coloca este louvor, este cântico novo nos lábios da tua serva, para que ela possa cantar e contar como tu fizestes, para a glória do teu nome.